Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito da linguagem Kotlin. É a linguagem que eu mais estou utilizando no meu trabalho hoje em dia. No futuro eu também planejo trazer um pouco a respeito do multiplatform que a gente está vendo aqui no site deles. E eu pensei que antes de trazer o multiplatform seria interessante falar sobre Kotlin, apresentar a linguagem aqui no canal. Eu venho estudando essa linguagem e acredito que trazer aqui para o canal vai ser bem interessante, vai me ajudar a reforçar os conteúdos que eu estou estudando, os conteúdos que eu já vi. Espero também que ajudem vocês a reforçar o conteúdo. Dizem que a melhor forma de você aprender é ensinar, né? Então vamos lá. Espero que vocês gostem e acompanhem essa jornada comigo. Bom, o Kotlin é uma linguagem de programação moderna e a ideia da linguagem é ela ser concisa, e nesse concisa aqui a gente pode entender como a melhor forma de escrever um código. Eu sei disso porque eu trabalhei muito tempo com Java e no Java era sempre muito trabalhoso fazer algumas coisas. Às vezes, para você simplesmente mostrar um texto na tela, você tinha que fazer toda uma volta, criar uma classe, criar o famoso método main para poder enfim mostrar o código na tela. E com o Kotlin, vocês vão ver aqui daqui a pouco quando a gente for ali para o playground, que realmente ele é bem conciso, pelo menos para mim que vim do Java e até mesmo do JavaScript. O Kotlin tem maneiras muito legais de tratar certos cenários. A ideia dele também é ser cross-platform. Isso significa que com o multiplatform, uma tecnologia que acabou de ficar estável, você vai poder construir aplicativos para iOS, Android, desktop e ainda web. Ou seja, com Kotlin você vai conseguir programar para todos os ambientes e todas as plataformas. Além de que o Kotlin é a linguagem recomendada pelo Google oficialmente para a criação de novos apps, e a gente vai chegar lá também. Dentro dessa série de vídeos aqui, eu pretendo incluir alguns aplicativos Android para a gente estudando junto. Bom, para praticar aqui as noções básicas de Kotlin, a gente vai utilizar uma ferramenta que é o Kotlin Playground. Lembrando que o link, tanto do site do Kotlin oficial quanto do Playground, vão estar aí na descrição, então vocês já podem acessar se quiserem acompanhar a aula aqui junto comigo. Lembrando que aqui nesse Playground não vai ser possível criar aplicativos Androids. A ideia aqui mesmo é só praticar código Kotlin. E mesmo no seu dia a dia trabalhando com Kotlin, às vezes é interessante você vir aqui testar um código antes de colocar no seu projeto. Então essa ferramenta aqui ela é bem interessante. Bom, então vamos lá. Analisando aqui o Kotlin Playground, a gente pode perceber que nessa caixa de texto já tem uma função e um código aqui dentro. Mas antes de analisar isso daqui, vamos entender como um programa funciona, né? O programa ele é basicamente uma série de instruções para que o computador ou dispositivo móvel realize uma ação. Como, por exemplo, mostrar a mensagem para o usuário, calcular o custo de algum item, o carrinho de compras. E essas instruções que a gente passa para o computador, elas são chamadas de código. E geralmente, para você escrever e editar um código, você vai usar uma ferramenta que é conhecida como editor de código. E a gente tem diversas ferramentas. Por exemplo, no nosso curso de HTML, a gente utilizou o Visual Studio Code, que é uma excelente ferramenta para você trabalhar com HTML, JavaScript, TypeScript, inclusive outras linguagens também, tem muitas pessoas que utilizam. Aqui no caso do Kotlin, a gente tem o IntelliJ e para o caso do Android, a gente tem o Android Studio, que são ferramentas excelentes que a gente pode utilizar para trabalhar no nosso dia a dia. Então, vamos lá, deixa de conversa e vamos para o código, né? Aqui no editor, como eu já disse anteriormente, a gente tem um código aqui já pré-preenchido e essas 3 linhas de código aqui, elas formam um programa bem simples. Eu vou clicar nesse botãozinho verde aqui na lateral e a gente vai vir aqui embaixo Hello World. Se você já tem algum conhecimento prévio de linguagem de programação, você provavelmente já sabe o que esse código aqui está fazendo, né? Não vai ser nenhuma novidade para você. E inclusive, quando a gente clicou nesse botãozinho aqui, um monte de coisa aconteceu, mesmo que isso não seja transparente para a gente. Porque o código em Kotlin, ele é feito para ser compreensível por humanos, e dessa forma os desenvolvedores podem facilmente ler, escrever e colaborar em programas feitos em Kotlin. Entretanto, o computador não entende imediatamente essa linguagem. E aí, por conta disso, a gente pega esse código aqui em Kotlin, por exemplo, essa função, com esse println aqui dentro, e precisa passar isso por algo que é chamado de compilador, que vai pegar o código que foi escrito em Kotlin, vai olhar linha por linha e vai traduzir para algo que o computador pode entender. Esse processo é chamado de compilação de código. Mas você não precisa se preocupar com essa parte de compilação, porque isso tudo é feito automaticamente para você. As ferramentas hoje, como o IntelliJ e o Android Studio, eles já vão ajudar você nessa parte. Mas é interessante saber que isso existe. Bom, e aqui você percebeu que quando eu cliquei nesse botão verde, eu vou clicar aqui novamente, ele funcionou. Ele mostrou para mim aqui um texto, o mesmo texto que a gente tem aqui dentro. E é aí que entra a primeira parte necessária para executar um código em Kotlin. Todo programa escrito em Kotlin precisa de uma função principal, que é o local onde o compilador vai iniciar esse processo
de converter o código em Kotlin para um código que a máquina entenda. E aí você pode estar se perguntando o que é uma função. Uma função é uma seção de um programa que realiza uma tarefa específica. E é possível ter muitas funções em um programa ou apenas uma. Uma analogia seria o passo a passo de fazer um bolo. O conjunto de instruções que você segue pode ter o nome de, por exemplo, assar bolo de chocolate. E sempre que você quiser fazer um bolo, você vai executar essas ações de assar bolo de chocolate. Essa aqui é basicamente a anatomia de uma função em Kotlin. Basicamente, a função ela precisa de um nome. Esse nome ele vai ser utilizado para a gente poder chamar essa função depois e para que a gente também possa diferenciar uma função da outra. Da mesma forma que as pessoas têm nomes para se identificarem, as funções também vão possuir um nome. E geralmente esse nome aqui vai ser um verbo ou uma frase verbal. Essa função ela também pode precisar de algumas entradas ou informações a serem fornecidas quando essa função for chamada. Aqui está sendo chamada de input, mas você também pode ver como parâmetros, atributos. São informações que aquela função precisa para executar. Eles vão estar sempre dentro desses parênteses, logo após o nome da função. E caso você não precise de nenhuma entrada na sua função, os parênteses vão ficar vazios. Você vai colocar a abertura do parênteses, o fechamento do parênteses e é isso. E além disso, a gente vai ter o corpo da função. O corpo da função ele contém as instruções necessárias para alcançar a finalidade da função. E ele vai estar localizado entre essas duas chaves, a chave de abertura e a chave de fechamento. Lembrando que toda função no Kotlin também vai ter a palavrinha fun, que é a abreviação de function, que é função em inglês. E essa palavrinha fun aqui, você pode estar se perguntando, eu posso colocar o que eu quiser aqui? Eu posso colocar, por exemplo, função? Não. Essa é uma palavra especial, uma palavra-chave em Kotlin. E é uma das diversas palavras-chave que existem no Kotlin, que elas são reservadas para uma finalidade específica. E nesse caso aqui, é criar uma função. Agora, de volta aqui no nosso playground, a gente já tem uma noção do que a anatomia dessa função aqui significa. E a gente tem aqui dentro uma instrução print ln. Print em inglês significa imprimir. E o ln seria aqui uma nova linha. Ou seja, ele vai imprimir o texto que a gente colocar aqui dentro e vai pular uma linha. Vamos fazer um exercício aqui e colocar, ao invés de Hello World, coloque aí o seu nome. Vou colocar aqui Hello Christian. Vou dar o play. E a gente vai ver que aqui embaixo agora eu tenho o meu nome ao invés de Word. E se eu quiser imprimir meu nome duas vezes, eu posso vir aqui, eu posso copiar essa instrução, esse print ln, e colocar aqui embaixo. Vou executar novamente e a gente vai ver que aqui embaixo agora eu tenho o meu nome sendo mostrado aqui duas vezes. E como eu disse para vocês que esse print ln vai pular uma linha, se por exemplo eu vier aqui nesse primeiro, no de cima, e remover esse ln, eu posso só imprimir. Vou executar novamente. E agora você vai perceber que as duas instruções estão na mesma linha. Isso porque ele foi lá, printou o meu nome, ele imprimiu o meu nome, mas ele não pulou uma linha. Então ele foi, executou a segunda linha, onde eu pedi para ele imprimir meu nome novamente, e só então ele pulou uma linha. A gente não consegue ver aqui porque a gente não tem mais conteúdo aqui depois desse último print, mas isso significa que esse ln, ele vai mostrar o seu texto, ou o valor que você colocar aqui dentro, e depois vai pular uma linha. E a gente pode perceber que esse print, ele é uma função. Veja que ele tem um nome, ele tem parênteses, e nesse caso, ele recebe um parâmetro. Ele recebe o input, como a gente viu anteriormente. E ele usa esse input para mostrar aqui embaixo. Essa função print, ela já é definida pela linguagem Kotlin. O time de engenheiros que criou o Kotlin já escreveu diversas funções que vão nos ajudar no dia a dia. E o print é uma delas. Essa função requer que você passe para ela um atributo, um input, que é a mensagem que você quer mostrar, que você quer imprimir. Lembrando que nesse momento, todos os valores que você passar aqui para o print precisam estar dentro de aspas duplas. Bom, e antes de fechar essa aula aqui, eu só queria mostrar para vocês que esse código que já estava escrito aqui, ele segue um certo padrão se você parar para analisar. Ele tem um espacinho aqui antes da chave de abertura e ele tem alguns espaços aqui também entre o início da linha e o início da instrução. Isso daqui é uma boa prática a se seguir quando você estiver desenvolvendo para Kotlin, para Android e até mesmo em outras linguagens. Isso aqui facilita a leitura de outras pessoas e até mesmo de você. Quando você voltar para esse código aqui, facilita a sua leitura, deixa o código mais organizado. Então você vai perceber que antes dessa chave vai ter um espaço e aqui a gente vai ter 4 espaços até o início da instrução. Conforme a gente for avançando pelo curso, esse tipo de coisa vai ficando cada vez mais comum para você e as próprias ferramentas que a gente vai utilizar, elas vão ajudar a gente nesse ponto. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Esse primeiro vídeo foi realmente só para apresentar a linguagem para vocês, apresentar aqui esse novo conteúdo que eu vou estar colocando no canal. Se você ainda não tem experiência
com o Kotlin e como ele funciona, eu recomendo você ficar brincando aqui com esses prints e testando, printando os dias da semana, os meses do ano. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.